Vamos continuar com cabeça? Vamos. Antes da gente entrar no faixa a faixa, a gente já vai entrar até para responder a pergunta ali do meu amigo Heitor Pitombi, tudo que fez uma pergunta referente à igreja, a gente vai deixar para responder no faixa a faixa. Eu só queria ressaltar para a galera que está assistindo, até para ter essa contextualização, né? Estamos falando do terceiro álbum de estúdio dos Titãs. É um marco na música, no pop rock brasileiro, é um marco na discografia dos Titãs. Eu sinto, como um grande fã que sou e leitor de biografias, de entrevistas, de bate-papos e tudo com os integrantes, que os Titãs vinham, de certa maneira, buscando essa unidade em seus álbuns, né? Coisa que não encontrou no primeiro, não encontrou no segundo, chegou até deslumbrar essa possibilidade com o Lulu Santos na produção, mas por conta de cortes no orçamento da gravadora, diminuição do tempo de registro e mixagem do álbum, eles não ficaram felizes com o resultado, e a entrada do Liminha, o olhar do Peninha e do outro que você falou, que foi o operador de som, Charles, que eu esqueci o nome. Vitor Farias. O Vitor Farias, né? Trouxe essa unidade. Dois fatos que ocorreram no ano anterior. Não, um fato que ocorreu no ano anterior, que foi a prisão do Nando. Do Nando, não, do Arnaldo e do Tony. Trouxe uma certa agressividade natural até nas faixas. Quem lê a biografia acha curioso um registro de polícia do Sérgio Brito, que o Evandro chega e começa a roubar a atenção do Peninha e tal, e o Sérgio grava a música puto, do Liminha, grava a música puto e o vocal fica, porra, é uma música visceral nos shows, então quem já viu a performance do Sérgio sabe do que eu estou falando. Então, justamente, o Cabeça Dinossauro marca essa mudança sonora que a banda já havia buscando, né, Charles? Porque já tinha essa pegada nas apresentações ao vivo, e isso era um problema de muitos artistas. Eu já li várias entrevistas que era a captação do som das bandas de rock brasileira nos anos 80. E o Liminha, eu não sei o que ele tinha ali, que ele tinha essa manha de captar acima da média, né? Eu queria, antes da gente entrar no faixa a faixa, que você me contasse mais essa parte técnica. Tem muitos músicos também acompanhando a gente aqui na live e ficam curiosos para saber. Em relação à televisão, você já falou, houve um corte no orçamento. A gente estava gravando em São Paulo e de uma hora para outra veio um recado da gravadora dizendo que a gente tinha que finalizar toda a gravação em 15 dias. Tá? Para muita gente, 15 dias é bastante tempo. 15 dias incluindo os finais de semana. Então, 15 dias seriam 10 sessões de estúdio. Tá? Só que fique claro aqui, de segunda a sexta. Para os Titãs, isso não era suficiente para fazer um disco que estava meio na cabeça dos Titãs, mas a gente não tinha muito conhecimento de estúdio, muita experiência de estúdio, não tínhamos. E aí viemos para um processo de mixagem no Rio, um estúdio que a gente não conhecia, que é o estúdio da Som Livre. Tem uma primeira mixagem do Televisão que o Lulu fez e que a gente não gostou muito, e a gente foi para o Rio de Janeiro para mixar, para finalizar o disco com ele. A gravadora reduziu o tempo disso e o resultado não era exatamente o que a gente esperava, nem o que o Lulu Santos, que é um músico extraordinário, excepcional, também queria. Foi tudo acabado assim, de uma forma muito rápida. Por pressão da gravadora, ninguém sabe por que exatamente, mas foi assim na época. Veio ordens de cima e o orçamento uma parte foi cortada, tivemos que produzir o disco e gravar o disco com um valor muito pequeno daquilo que havia sido proposto no primeiro momento. Quando a gente chega no Cabeça, então, tem uma carência de fato para que a gente soe parecido com o que a gente apresentava no palco, como falei aqui. Isso quer dizer o quê? Significa que também, para você captar essa energia de palco, significa que um ponto importante é você tocar junto em estúdio. Para quem não é músico, quem não grava disco aqui, né? O que significa isso? Por que é importante? Porque você tocando, sobretudo para rock, né? Você tocando junto, bateria, baixo, 2 guitarras e alguém cantando, aquilo é como se você tivesse sintonizado
todos os músicos estão sintonizados na mesma frequência e tocam juntos, respiram juntos, erram juntos, acertam juntos. Isso, eu acho que para todos os gêneros da música, mas para o que a gente estava buscando era essencial. Diferentemente do televisão, onde cada um gravou sua parte separada, é um processo de gravação assim que é, mas a gente buscou uma forma de gravar o Cabeça de Dinossauro como se fosse um disco ao vivo. Por isso ele é tão espontâneo e por isso ele transmite essa sensação de urgência. Porque o fato de todo mundo estar tocando junto, respira junto, corre junto, retarda junto. Eu estou falando uma linguagem de músico, mas acho que todo mundo consegue entender. Né? Acelera junto, toca mais lento junto. Isso é muito importante, respira junto. Isso é coisa que acontece em show. Então, para nós que tínhamos pouca experiência, você levar para o estúdio a sua intensidade de tocar, de uma performance ao vivo, isso é muito difícil. Muito difícil. Grandes discos de rock, só para você ter uma ideia, grandes discos de rock ao vivo foram gravados em estúdio. Aí é a equação invertida. Por exemplo, o primeiro disco ao vivo do Kiss, Alive. Né? Alive. Esse disco foi gravado em estúdio. Depois eles acrescentaram os sons de plateia, público. Isso foi feito depois. Fez uma ambientação, né? É interessante. É o contrário. Eles queriam gravar um disco ao vivo com condições de estúdio. Nenhum palco tinha, nenhum equipamento era igual a entrar no estúdio. Então, o que eles fizeram? Colocaram todo o equipamento deles dentro do estúdio, tocaram como se fosse um show ao vivo e depois colocaram som de plateia. Mas não gravaram em nenhum estádio, nenhum palco, gravaram em estúdio. Né? A ideia do Cabeça é meio parecida, mas não é para ser um disco ao vivo, embora esteja buscando essa espontaneidade e esse tipo de performance que você estar tocando ao vivo. Entendeu? É muito mais, acho que, para os Titãs naquele momento era tão importante. Então, se você fosse ouvir o Cabeça de Dinossauro, instrumento por instrumento, vamos supor que isso fosse possível, e de fato hoje tem aplicativos aí no mercado que fazem isso para você, se você quiser. Tá? É um aplicativo muito, muito interessante chamado Moisés. Brasileiro, é feito por um pessoal da Paraíba e de alguns americanos. Quem não conhece, está na hora de conhecer, você se associa, esse aplicativo é baratinho, você joga uma faixa. É de graça também, é viciante. É de graça. Já fez essa experiência? Eu já faço direto com música. Você joga ali dentro e você seleciona o que você quer ouvir. Se você quiser ouvir só a bateria, você ouve. Se você quiser ouvir só a guitarra, você ouve, e só a voz, você ouve. Se você fizer isso com Cabeça de Dinossauro e outros discos da nossa geração, escutar canais separados, pistas de áudio separadamente, agora eu vou ouvir só o Charles. Você vai ver um monte de erros na minha performance, um monte de notas na trave e coisas assim que, isoladamente, podem soar mal, mas dentro do contexto, todo mundo junto soa bem. Né? Isso é música. A arte é exatamente isso. A arte nesse sentido, todo mundo fazer alguma coisa junto, e mesmo que seja imperfeita, ela acaba sendo importante, acaba sendo boa para algumas pessoas. Então, o Cabeça ele é cheio de imperfeições, mas todo mundo tocando junto. No contexto, dá esse sabor meio... Como é que a gente está definindo aqui? Eu procuro a palavra correta para isso, de intensidade, de peso, de música de saturação. Né? Saturação. De rock and roll, de punk rock, entendeu? Que precisa desses elementos. Aliás, acho que quase todo gênero precisa. O jazz usa isso de um jeito, o soul de outro jeito, o samba do seu jeito, enfim, intensidade. Né? É isso que a gente tem ali. Eu acredito muito, Charles, que isso, essa organicidade, né, essa forma de tocar imperfeita em sua perfeição, que faz a gente se conectar ainda mais com o som. Você estava falando de ouvir, né, em separação de canais e tal. Tem um canal no YouTube que eu vi um rapaz fazendo isso com o Thriller, do Michael Jackson. Que o Michael Jackson dava uma nas traves ali, o negócio de respiração e tudo. Cara, isso e tudo bem. Sensacional. E tudo bem, né? Tudo certo, exatamente. Não, tudo certo. Hoje, por conta tem o Moisés, que é esse aplicativo que a gente está falando aqui, tem uma versão até de graça, se você quiser ouvir. Se você associar a versão Pro, você tem muito mais opções de separação de pistas, né? Mas, assim, está virando uma febre, porque todo mundo está colocando no YouTube os discos com os canais separados. Então, eu já vi um monte de versões
de várias músicas, assim, só a bateria, só a voz, é uma loucura isso. Mas é um jeito interessante de ouvir música, assim, porque de fato... forma de apresentar alguma banda. Se você for ouvir o Thriller, até um gênio como Michael Jackson, na hora de gravar, comete algumas imperfeições, né? Normal, né? Então, hoje, a tecnologia que dispomos, até com inteligência artificial, ela é capaz de corrigir tudo que se faz, deixar perfeito, mas volto a dizer, música não é sobre isso, não é sobre perfeição, de qualquer jeito. Não é sentimento. Sobre não, o que o disco nos transmite, até só fazer um parênteses antes aí, é essa questão da intensidade, mas é o som mais gordo, né? Você pegar o baixo mais presente, você pegar as guitarras nesse disco aqui você consegue notar quem é o Marcelo Fromer, você consegue saber nitidamente quem é o Tony Bellotto. Quando entra o teclado do Sérgio, né? Enfim, mas é um som mais gordo. E lógico, para quem é músico, né? Para quem é músico, quem ouve assim música como eu, como eu sou baixista, a gente consegue notar algumas dessas imperfeições e, como eu disse, tudo bem, né? No contexto geral, você acaba deixando de lado, né? Mas é uma imperfeição tão mínima, né, Charles? Isso que você estava falando, que não vai agredir quem está ouvindo. Não. Mas no contexto geral, acho que falta isso, porque hoje as pessoas estão assim tão acostumadas a ser tão redondinho, tão certinho, tão afinadinho, né? O autotune que tá por aí, ele é um negócio assim que veio para prejudicar quem tá por aí, né, cara? E que é diferente, mas esse disco em si, cara, é isso que transmite mesmo essa intensidade, esse peso, e por tudo que vocês viviam também, né? E mais um detalhe, tocar ao vivo, e tendo que acompanhar o metrônomo, não é fácil, gente. Não é fácil. Né? Às vezes você vai dar uma atravessada e tudo bem, né? Sim. Só fazer uma intervenção no que você falou, porque é importante. Você falou som gordo, né? Para quem não é músico, isso quer dizer o quê, né? Eu acho que eu entendo a linguagem, inclusive a linguagem de músico, né? O som gordo significa massa sonora, inclusive gordo tem a ver com massa, né? Massa sonora. Rock precisa de massa sonora. Punk rock precisa de massa sonora. E mais, punk rock é uma vertente da música pop, né? Que começa ali. Tem protopunk, tem punk, mas o punk, propriamente dito, como a gente está falando aqui, ele começa nos anos 70, né? Ele é uma música que se propõe a ser muito sincera. Daí as imperfeições. Ele é para ser sincero. Se não for sincero, não pode ser punk rock. Embora um dos maiores discos de punk rock da história, que é o disco do Sex Pistols, esse é um disco super produzido. Ele está fora dos padrões do punk rock na Inglaterra daquele momento. A gravadora entendeu o potencial do Sex Pistols, a produção entendeu, e os músicos da banda eram músicos muito bons já, exceto o Johnny Rotten, mas os outros músicos, especialmente o baixista, o Glenn Matlock, que depois deu lugar ao Sid Vicious, eram baita músicos já. Então, esse disco, se você pegar o Sex Pistols, ele tem uma massa sonora. Demais. Ele é um disco de punk, mas ele é um disco de rock and roll, sobretudo, né? Outros discos que eu acho que representam mais a sinceridade que o punk rock propunha são os discos ou dos Ramones ou de outra banda inglesa que é um ícone do punk rock inglês, que é o Buzzcocks. São discos nem são mal tocados, eles são tocados assim com muita sinceridade e com gente que não é um músico excepcional, mas dentro daquilo que ele se propõe, ele é bom. Ramones é uma banda excepcional dentro daquilo que eles inventaram, né? Então é isso. Então, eu devolvendo a bola para você, o Cabeça Dinossauro, eu acho que ele também tem essa relevância, porque é um disco muito sincero, muito sincero. É uma polaroid daquele momento que os Titãs estavam vivendo, pós-prisão de Arnaldo e Tony, uma coisa absolutamente inaceitável que aconteceu com o Arnaldo e com o Tony. Nem vou me aprofundar aqui, porque eu não estou envolvido nesse episódio, né? Mas o que a justiça fez ali com a permanência do Arnaldo, 25 dias retido, entendeu? Numa delegacia em São Paulo, uma coisa absolutamente arbitrária da Justiça de São Paulo, entendeu? E foi provado que o Arnaldo não tinha nada a ver, tanto o Tony como o Arnaldo, foi provado que assim a Justiça, a argumentação, o processo era tão mal feito que eles acabaram se livrando desse processo, felizmente. Mas é claro que aquilo afetou a produção dos Titãs.
a produção de texto, né? De texto e de música, né? As duas coisas juntas. Assim. Quando a gente foi gravar o Cabeça, é fato, a gente estava absolutamente mordido pelo que tinha acontecido com o Arnaldo e com o Tony. Então, de fato, isso nos influenciou diretamente.